Olá, meu amigo, olá, minha amiga, como vamos, meu amigo, minha amiga Feraesa? Hoje nós vamos dar continuidade à economia brasileira, só que vamos falar do período de implementação da atividade industrial propriamente dita. Porque, veja só, existem indústrias no Brasil que surgiram antes mesmo do início do século XX, como, por exemplo, o Grupo Pilar, daqui do Recife, é de 1893. Você tem o Grupo Brahma Chopp, lá do interior de São Paulo, é de 1886. Você tem o Grupo Antártica, a Cervejaria Antártica, que é do Rio de Janeiro, de 1892. Entendeu? Então, essas empresas, elas foram implementadas no Brasil, essas indústrias, muito antes do século XX. Porém, a industrialização no Brasil, de fato e de direito, como um processo produtivo marcante na nossa economia, só começa depois que Getúlio Vargas ele cria a infraestrutura da produção industrial no Brasil. Por quê? Porque a indústria ela está dividida em 3 módulos. Acompanhe aqui, por favor. Você tem a indústria de base, a indústria de bens de produção, também chamado de intermediários, e a indústria de bens de consumo. Então, o Brasil, ele começou pela última, indústria de bens de consumo. Então, se nós começamos pela última fase do processo de implementação da indústria, nós não passamos pela Revolução Industrial. O Brasil não teve Revolução Industrial. Teve implementação do processo produtivo. Nós já começamos com uma enorme defasagem tecnológica, uma enorme dependência tecnológica. Dependência tecnológica essa que foi pautada na Inglaterra, na França, na Alemanha e nos Estados Unidos da América. Principalmente nos Estados Unidos da América, do processo de dependência à produção das máquinas, certo? Nós tínhamos a matéria-prima, exportávamos a matéria-prima, comprávamos as máquinas para depois nós produzirmos os bens de consumo, duráveis e não duráveis, perecíveis e não perecíveis. Então, este processo ele só começa basicamente na era Vargas, certo? E foi justamente Vargas que cria a base infraestrutural da indústria no Brasil. Que base foi essa? Nós tínhamos na era Vargas, vamos colocar aqui era Vargas, que vocês vão ver em história com mais detalhe. Na era Vargas, nós tivemos a criação da CSN, Companhia Siderúrgica Nacional, certo? Nós tivemos com o lema O Petróleo é Nosso, a criação da Petrobras. Nós tivemos a criação da Companhia Siderúrgica Paulista, Cosipa. Nós tivemos a criação de uma empresa que até hoje é a maior do mundo na exploração de minerais. Pena que ela não é mais nossa, pois ela foi privatizada na época do governo Fernando Henrique Cardoso. Vale do Rio Doce, certo? Hoje, essa companhia Vale do Rio Doce, ela só recebe o nome Vale, pois ela foi vendida para 2 grupos. Um grupo inglês, o Tamisa, e o Rio Tinto, um outro grupo australiano. Porém, a maior parte das ações da Vale hoje pertencem ao conglomerado econômico do Banco Itaú, certo? Então, a Vale do Rio Doce, que virou Vale, mas ela, na época, quando foi criada para ser uma estatal, era chamada CVRD. Companhia Vale do Rio Doce.
Então, na era Vargas, nós tivemos a criação da Companhia Siderúrgica Nacional, CSN, a criação da Petrobras com o lema "O petróleo é nosso", a criação da Companhia Siderúrgica Paulista, da COSIPA, nós tivemos a criação da CVRD, Companhia Vale do Rio Doce. Foram justamente estas indústrias estatais que geraram a nossa indústria de base, indústria essa que nós não tínhamos. Então, podemos dizer, sem medo de errar, que foi na era Vargas que o Brasil teve a sua produção industrial dividida nas 3 etapas produtivas: base, bens de produção e bens de consumo. Nós só tínhamos bens de consumo. Ok? Vamos lá. Vamos lá para o nosso slide aqui, tá certo? No slide, a gente vai ver o seguinte, né? Tá. Na economia, a industrialização brasileira, você tem Getúlio Vargas, de 1882 a 1854, que é a data de nascimento e morte dele, passa a incentivar a instalação da indústria pesada no Brasil com a siderurgia e a petroquímica. Isso provocou o tão famoso êxodo rural em vários pontos do país, principalmente no Nordeste, onde a população fugia da decadência rural e da pobreza do campo. As medidas em benefício da indústria foram favorecidas pela eclosão da Segunda Guerra Mundial. Ao fim do conflito, em 1945, a Europa estava devastada e o governo brasileiro investe num moderno parque industrial para ser autossustentável ou se autoabastecer. Olha só, você aí, fera essa, imagina uma coisa. Vargas, ele tinha um flerte muito grande com o sistema fascista, né? Podemos assim dizer que, quando chegou a guerra, Vargas combinava, entre aspas, mais com o nazifascismo, principalmente o fascismo italiano, do que propriamente com as potências aliadas. Estados Unidos, Inglaterra, França e União Soviética. Mas aí o que vai acontecer? Os Estados Unidos, eles derramam uma soma gigante de dinheiro aqui no Brasil. E eles ganham o quê? A amizade de Getúlio Vargas. Então, os Estados Unidos, para poder ter o apoio do Brasil na Segunda Guerra Mundial, nós passamos a ter pesados investimentos estadunidenses aqui no nosso país. Então, Vargas, mesmo flertando, namorando um pouco com o fascismo, ele entra justamente do lado dos Estados Unidos da América, que é o lado dos aliados. Nós tínhamos as potências do eixo, Roma, Berlim e Tóquio, né? Que a gente até brinca em tom de bisuzinho. É o eixo Roberto, né? A Segunda Guerra Mundial, né? A Segunda Guerra Mundial, ela ficou dividida entre as potências do eixo Roberto, né? Por que Roberto? Roma, capital de quem? Da Itália. Berlim, capital de onde? Alemanha. E Tóquio, capital de onde? Japão. Então, estes eram os países do eixo Roma, Berlim e Tóquio. Roberto, Itália, Alemanha e Japão. É um bisuzinho para você, né? Por isso, lembre o nome daí, Roberto. Aí o Brasil, ele tinha um sistema de governo muito parecido com El Duce, Mussolini, lá na Itália. Então Vargas, ele era, não posso dizer que ele tinha tendências genocidas, certo? Feito Hitler. Mas ele tinha tendências autoritárias e ufanistas.
patrióticas, podemos assim falar, que é clássico do fascismo. Você pegar, fazer um grande passeio de motocicleta com os patriotas, você chegar, só vestir as cores do seu país, verde e amarelo, no caso do Brasil, né? Você chegar e fazer ações populistas. Esse era o Vargas, certo? Ele estava mais para fascista, não é, do que estadista, podemos assim falar, beleza? Então, os Estados Unidos, na Segunda Guerra Mundial, derramam um monte de dinheiro. Derrama, quando eu digo, investe. Investe uma soma gigante de dinheiro aqui no Brasil. Aí compra, entre aspas, a amizade de Getúlio Vargas. E Getúlio Vargas, para poder realizar essa infraestrutura como a CSN, a Cosipa, a Petrobras e o CVRD, a Companhia Vale do Rio Doce, ele precisava desses investimentos. Investimentos estes que foram gerados pelo capital dos Estados Unidos para que o Brasil entrasse na guerra ao lado dos aliados. Estados Unidos, que entra em 1941, depois do ataque militar japonês à base do Havaí de Pearl Harbor. O lema da guerra para os Estados Unidos era Remember Pearl Harbor. Lembre-se de Pearl Harbor. Aí você tem os Estados Unidos entrando na guerra em 41, mesmo a guerra começando em 39. Aí o Brasil entra posteriormente até 45. Certo? Com tropas, inclusive, né, um velho tio meu, já falecido, ele participou do Esquadrão Senta Apuia, né? Do Esquadrão Senta Apuia, né? Da Força Aérea Brasileira, acho que vocês já ouviram falar, o Esquadrão Senta Apuia, eles tinham um lema, era a cobra fumando, porque aqui no Brasil, na época, se dizia que o Brasil só iria entrar numa guerra se a cobra viesse a fumar. Aí o esquadrão do meu tio, né, do meu tio-avô já falecido, era o Esquadrão Senta Apuia, e eles diziam, agora a cobra vai fumar. Então, o Brasil entra na guerra, né, efetivamente, né, na Campillo de Montesimo, né, Madonna dello Campiglio, na Itália, em 2 ambientes na Itália, e posteriormente ele avança, né, para a tomada da Normandia também, com tropas brasileiras no famoso Dia D, certo? Termina a guerra. A economia europeia aos frangalhos. Nós tínhamos uma grande parceria econômica entre Brasil, Alemanha, França e Inglaterra, além dos Estados Unidos. Como esses outros 4 estavam quebrados, Brasil, não, mas Alemanha, França e Inglaterra, sim. E a Itália, a gente também comprava da Itália. Aí o que vai acontecer? O Brasil ele passa a fazer aqui nacionalmente o que nós importávamos da Europa. E os Estados Unidos passa a preencher, certo? Os vazios deixados pelos europeus durante a Segunda Guerra Mundial. Aí é a partir da década de 50 que nós vamos ter a implementação de um capital internacional. Já com quem? Juscelino Kubitschek, com um plano de metas institucionais. Beleza? Mas vamos lá. Falando em Juscelino Kubitschek, esse plano de metas institucionais foi o seguinte. O Brasil, ele tinha uma defasagem muito grande em relação aos países europeus, em relação ao Japão e em relação aos Estados Unidos dentro do processo produtivo da indústria. E Kubitschek, ele criou um plano de metas institucionais, né, durante o seu governo, chamado governo JK. Então, o que foi que Juscelino Kubitschek ele fez? O seu plano de metas institucionais era 50 anos em 5. O que é que ele queria dizer com isso? Todo aquele atraso
da cadeia produtiva brasileira, ele iria reverter apenas nos 5 anos de seu mandato. Ué, professor, o governo brasileiro é de 5 anos de mandato? Não, não é de 4 hoje. Hoje, na nova democracia, com a nossa Constituição redemocrática, certo? De 1988, nós temos um sistema republicano, democrata, caracterizado com o processo eletivo, com um período de 4 anos. Certo? Onde você poderá ser reeleito para mais um período de 4 anos. No nosso país não existe a possibilidade do executivo ter 3 mandatos seguidos. Somente o legislativo, ou seja, vereadores, deputados estaduais, federais, senadores, esses sim podem ter os seus mandatos, né, inevitavelmente contínuos. Aqui em Caruaru tem um vereador que já se elegeu pela 7ª vez consecutiva. Ou foi 8ª? 8ª vez consecutiva. Eu não vou dizer o nome que é falta de ética. Então, ele teve 8 mandatos de 4 anos. Então, ele está passando 32 anos como vereador da nossa cidade. Certo? Porém, no executivo não. Você pode ter um mandato de 4 para ser reeditado por mais 4 anos. Aí interrompe-se por 4 anos ou 8, não sei se o outro grupo político vencer. Aí, Heraldo, então se no nosso país, por exemplo, né, Bolsonaro, ele pode se reeleger? Pode. Aí, Heraldo, mas e se, por exemplo, Bolsonaro não se reeleger? For Lula pela pesquisa, mas ele já foi 2 vezes presidente do Brasil? Sim, mas não é de uma forma contínua, é intercalado. Ele foi presidente durante 2 mandatos, aí passou um longo período sem ser presidente, ele pode voltar por mais 2 mandatos também, certo? Esse é o sistema republicano democrático do país. Foi quando, na época de Vargas, que era de 5 anos, eu concordo que um presidente ele poderia passar somente 5 anos sem reeleição. Eu sou a favor dessa instituição eletiva no nosso país. Mas, entre eu ser a favor e existir, é complicado. Então, Juscelino Kubitschek, ele fez uma grande parceria com quem? Com as grandes montadoras de veículos, as montadoras europeias e principalmente as estadunidenses. O que foi que Juscelino Kubitschek fez? Ele esqueceu que o Brasil é um país de dimensões continentais e ele não teve mais tantos investimentos pesados no setor ferroviário. Por quê? Porque para que ele realizasse o seu plano de metas institucionais de 50 anos em 5, ele tinha que atrair o capital internacional da indústria para poder produzir aqui. E qual é a grande indústria que fascina todo o planeta? A indústria automobilística. Então, o que foi que Juscelino Kubitschek fez? Fez uma reunião com GM, Ford, Chrysler, Citroën, Renault, Peugeot, certo? E na época, eles também trouxeram para cá a Alfa Romeo, italiana. A Fiat só vem bem depois. A Fiat dessas mais antigas marcas foi a última a chegar. Se bem que a Ford, que foi a primeira a chegar, já não faz mais veículos aqui no nosso país. Este ano a Ford não mais produzirá veículos no Brasil. Então, este ano que eu digo, não é você que talvez esteja assistindo aí no futuro, né? Este ano que eu estou falando é o ano de 2001. Então, para que 2021, eu disse, foi 2001, foi. Não, meu filho, o professor Heraldo endoidou aqui. Eu estou falando do ano de 2021, tá certo? Então, no ano de 2021, a Ford sai. Mas a Ford foi uma das primeiras a chegar aqui e desembarcar o seu enorme capital. Certo? Mas como isso aconteceu? Aconteceu da seguinte forma. Juscelino Kubitschek, ele
vai trazer para o país o sistema rodoviarista, ou seja, as grandes rodovias. Ele cria as famosas BRs, certo? Puxa, tá certo. As famosas BRs e as estaduais, que aqui em Pernambuco é a PE, certo? Na Bahia é a BA, certo? Em Alagoas é a AL. Essas são as rodovias estaduais e as BRs. BR 232, 101 e assim por diante. Então, Juscelino Kubitschek, ao trabalhar com o sistema rodoviarista, esquecendo o sistema ferroviário, entre aspas, ele atrai para cá quem? Ele atrai para cá a indústria automobilística. E esses automóveis, eles vão começar a ser produzidos aqui no Brasil pelas poderosas multinacionais. Ford, GM, que aqui no Brasil recebe o nome de Chevrolet. Você tinha, na época, a Chrysler, também dos Estados Unidos. Aí veio para cá a Volkswagen, veio para cá a Citroën, Renault e Peugeot. Ford, Chevrolet, Chrysler, Volkswagen, Citroën, Renault, Peugeot. E também teve uma italiana, como eu disse, a Alfa Romeo. Eita, vou botar aqui do lado. Alfa Romeo. Todas essas indústrias que vieram para cá, vieram para produzir carros e caminhões e ônibus. E esse investimento fez com que Juscelino Kubitschek ele realizasse parte do seu sonho, que foi um gigantesco crescimento, né, na nossa economia. Aqui no slide eu tenho o seguinte, né, no slide para vocês, para mostrar aqui para vocês. A indústria passa a ser o centro das atenções do governo de Juscelino Kubitschek, que morreu em 76, que implanta um plano de metas institucionais batizado de 50 anos em 5. JK previa que o Brasil cresceria em 5 anos o que não havia crescido em 50. O plano de metas indicava os 5 setores da economia brasileira para onde os recursos deveriam ser canalizados: energia, transporte, alimentação, indústria de base e educação. Educação, deixa isso para lá. Fazia parte também a construção de Brasília e posteriormente a transferência da capital do país. Projeto que não era de Juscelino Kubitschek. O projeto já existia. A construção de Brasília já era um projeto antigo de se retirar a capital do país do Rio de Janeiro, que é uma cidade litorânea, para o interior do país, que em caso de guerras tornar-se-aria mais segura, certo? Por conta de que não teria como ter uma invasão pelo litoral em Brasília, sendo no Distrito Federal, lá em Goiás, certo? Porém, hoje, né, a Força Aérea Mundial, os aviões, é que detém o poder de ataque do planeta. Antigamente, os aviões não tinham todo esse poder. Eram os torpedeiros, eram os porta-aviões, os grandes navios. Então, meus amigos e minhas amigas, Juscelino Kubitschek resolve fazer esse plano de metas institucionais, e os 2 principais foram a questão da implementação da indústria automobilística nacional, mesmo que não fosse nossa, porque nenhuma dessas marcas aqui ela é uma marca brasileira. Pelo contrário, as marcas brasileiras que aqui existiam, elas paulatinamente foram falindo mediante ao gigantesco aporte econômico dessas multinacionais. É a velha história. O tubarão, ele vai comer o peixe, não é o peixe que vai comer o tubarão. No capitalismo, é a lei da selva. O maior sempre come o menor.
Certo? Então, meus amigos e minhas amigas, vocês aí, Feraesa, quando Juscelino Kubitschek implementa o seu plano de metas institucionais, ele implementa o sistema rodoviarista, ele cria as BRs, né, e cria as estatais. E ele não investe no transporte, principalmente o ferroviário, porque é muito barato. Então, o transporte rodoviário, ele era mais caro, mas ele tinha uma maior rotatividade. Por quê? Você vai desgastar os carros, vai precisar de manutenção nas oficinas, você vai precisar de pneus, você vai precisar de novas peças. Um trem para dar manutenção, meu amigo, é muito raro. Então, ele dinamizou a economia, porém nós pagamos por isso. Por quê? Porque o transporte do Brasil é um dos mais caros do mundo, por justamente nós não termos tantos trens para poder locomover os produtos no nosso país. Por isso que os caminhoneiros têm aquela velha frase de para-choque de caminhão. Sem caminhão, o Brasil para. E para mesmo. Veja a greve dos caminhoneiros que teve recentemente. Eles paralisaram a atividade de transporte, faltou gasolina, faltou oxigênio, faltou uma série de coisas no nosso país. Sem caminhão, o Brasil para. Sem caminhoneiro, o Brasil para mesmo. Por quê? Porque desde a época de Juscelino Kubitschek, o sistema rodoviarista foi o carro-chefe da nossa economia. Agora, eu comprei um livro, né? Eu não vou dizer qual foi a empresa que comprei, porque eu não vou estar fazendo propaganda. Eu comprei numa empresa X, o livro. O livro estava na promoção, por 50%, certo? Estava de 120 por 60. Diga quanto eu paguei de frete? 40. Poxa vida, meu velho. Um frete de R$40 num livro foi 60. Minha filhinha comprou um negocinho, empurra pop, um brinquedinho com silicone. O brinquedinho me custou R$40 no Mercado Livre. O transporte foi 30, o frete. Um brinquedinho em gel, em silicone. Leve demais. Mas por que todo esse preço? Porque o transporte rodoviário é muito mais caro do que o transporte ferroviário. Então, no plano de metas institucionais que você viu aí na sua apostila, quando tem transporte, você vai colocar aí transporte, mas principalmente que tipo de transporte? O rodoviarismo, ou transporte rodoviário. Para que Juscelino conseguisse alcançar, não os 50 anos em 5, mas conseguiu pelo menos uns 25 em 5. Não ficou 50 não, mas pelo menos 25 ele conseguiu. E também conseguiu a construção de Brasília, né? Uma cidade que foi construída em tempo recorde de apenas 2 anos, de 58 até 60, com mais de 60 mil trabalhadores, a maioria deles nordestinos. Eles eram chamados de os calangos do sertão. Também depois passaram a se chamar de candangos, por isso que Brasília é chamada de capital candanga, porque tinha na sua enorme maioria de funcionários da construção civil nordestinos, especialmente cearenses. Tá bom, minha galera? Um forte abraço aí, a gente vai ver depois os planos econômicos do nosso querido país. Até a próxima!